Olá, eu me chamo Vinícius e eu vou falar sobre aprendizagem aberta, tendências REA. Vou começar falando sobre o que é educação aberta. A educação aberta, ela é um movimento que está tendo bastante destaque ultimamente, que ele combina a tradição de partilha de boas ideias com colegas educadores e a cultura da internet. A educação aberta ela é marcada pela colaboração e pela interatividade. A metodologia ela é construída sob a premissa de que todo mundo pode ter a liberdade de usar, personalizar, melhorar e redistribuir os recursos educacionais, sem que existam restrições. Os educadores ou estudantes eles podem partilhar as suas opiniões sobre como essas metodologias podem ser aplicadas e elas conseguem ser melhoradas ou até mesmo refeitas do zero caso elas tenham necessidade de readaptação. A educação aberta ela tem alguns conceitos chaves que eu vou falar um pouco sobre eles agora. Tipo a educação para todos. Nesse conceito, a gente contempla a existência de escola gratuita, ou seja, que seja acessível para a população de forma geral, ou que quando elas não podem ser totalmente acessíveis, ou seja, quando não há como ofertar escola pública, exista oferta de ensino com baixo custo. E também nós temos a oferta de graduação e pós-graduação financiada diretamente pelo Estado, que é o que acontece muito com a CAPES. A CAPES hoje ela tem as bolsas de demanda social, que são bolsas voltadas para pessoas de baixa renda, para que essas pessoas consigam acesso aos programas de pós-graduação de forma acessível e consiga bolsa para conseguir manter os estudos, porque na maior parte das vezes essas pessoas elas são responsáveis é, por manter financeiramente as suas casas e elas não podem parar e se dedicar diretamente ao ensino, sem que haja uma forma de entrada de renda. Outro conceito importante é o acesso aberto a programas, que é quando a gente tenha plataformas ou projetos que possibilitam qualificações plenas, que no caso nós temos hoje um destaque que é a OERU, que é um sistema que promove diversos cursos para estudantes em diversas áreas para que eles consigam se aprimorar. Essas metodologias de acesso a programas elas estão sendo bem difundidas, principalmente no meio acadêmico. As universidades elas fazem bastante movimentos relacionados a essa metodologia tentar trazer assuntos diferentes para os alunos, para que eles consigam adentrar o mercado de trabalho preparado em diversas áreas. Nós temos também os REAs, que são os recursos educacionais abertos, que são recursos que podem ser multimodais, que podem ser distribuídos de forma gratuita na internet ou com licenças para utilização, que a gente vai falar um pouco mais depois. Nós temos os livros abertos, que são a difusão de livros mesmo, de principalmente literatura famosa, que a gente tem no caso do Brasil o domínio público, que tem livros de diversos autores de forma gratuita e acessível. Ou livros didáticos, no caso das escolas que tem agora os livros digitais, que levando em consideração que existe muita escola que tem dificuldade de prover o material didático físico para os alunos por questão de verbas, hoje a gente tem a adoção de materiais didáticos online para que essa difusão seja dada de forma ampla e atenda ao maior número de alunos possíveis. Nós temos também os conceitos de pesquisa aberta, que é um conceito que diz que os resultados de pesquisa eles devem ser distribuídos de forma gratuita e online. Alguns países isso já é realidade. O Brasil ainda está encaminhando. Nós temos não necessariamente os resultados, mas a gente consegue saber os resultados das pesquisas realizadas com o humano por meio da plataforma Brasil. Nós também temos o conceito de pesquisa aberta, que é um conceito que diz que as pesquisas, sejam acadêmicas ou não, elas precisam ter os seus resultados disponibilizados online de forma gratuita, para facilitar o acesso. Porque muitas vezes as pessoas podem utilizar esses resultados para ou não necessariamente realizarem a sua pesquisa, porque já existe uma pesquisa semelhante, ou até mesmo ter inspiração. Então, essa realidade ela já é presente em alguns países, mas no Brasil ela está encaminhando. A gente tem hoje a divulgação das pesquisas realizadas com humanos na plataforma Brasil, que é uma plataforma do Ministério da Saúde, que você consegue saber quais são as pesquisas ativas e obter algumas informações sobre ela. Os resultados eles não são necessariamente expostos, mas se você conseguir pesquisar pelo nome, talvez você consiga achar os resultados publicados em artigos e afins. É uma coisa que a gente ainda precisa melhorar. Nós temos também os conceitos de dados abertos. Esses conceitos permitem que as pessoas elas consigam adaptar e redistribuir os recursos, sejam eles quais foram,
de forma que não exista proibições ou que a pessoa seja processada por plágio, etc. Então é como se a gente tivesse o conceito de que o conhecimento é livre. Isso é um problema, porque, principalmente para a parte acadêmica, porque hoje a gente tem muitas plataformas que indexam artigos que são pagas. E existe meio que uma barreira para o conhecimento nesses casos. Existem formas de burlar, mas elas são contra a lei. E no caso, existem algumas como o Sci-Hub, que você consegue colocar um título ou DOI de um artigo e ele consegue trazer o documento. Essas plataformas elas são feitas como forma de protesto, porque as pessoas elas entendem que o conhecimento não pode ser barrado. Conhecimento científico é importante demais para estar preso, porque na maioria das vezes essas plataformas têm um custo altíssimo e os estudantes eles não têm capacidade de pagar, porque eles não têm, na maior parte das vezes, renda, porque eles estudam e não têm como trabalhar. Agora eu vou focar um pouco nas REAs, que são os recursos educacionais abertos. Os REAs são materiais de ensino, aprendizado e pesquisa que são fixados em qualquer suporte ou mídia. Eles devem estar sob domínio público ou eles podem ser licenciados de maneira aberta, permitindo que as pessoas elas possam utilizar ou adaptar, sem necessariamente terem problemas com direitos autorais. Os REAs, eles se apoiam em três elementos, que são os conteúdos de aprendizado, que são os conteúdos realmente de si, que são o que é que esses recursos vão abranger, quais são os temas, os materiais. Temos as ferramentas, que são o que são, quais são as ferramentas utilizadas para a criação desses recursos, podem ser softwares ou materiais físicos. E nós temos também os recursos para implementação, que são os recursos necessários para a implementação do recurso. A gente tem nas ferramentas que são para a produção, e nós temos agora os recursos que são necessários para que eu consiga aplicar esse recurso dentro do âmbito educacional. Os REAs, eles têm quatro liberdades, que são os 4 Rs, que são do inglês Review, Reuse, Remix and Redistribute, que são, traduzindo, que são usar, aprimorar, recombinar e distribuir. Então a pessoa ela tem direito a utilizar esses recursos, elas podem melhorar conforme a sua necessidade, elas podem misturar diversos recursos ao mesmo tempo, e elas podem distribuir o recurso da forma que ela achar melhor, sem necessariamente ser na plataforma original onde esse recurso foi encontrado. Geralmente, esses recursos são licenciados pela uma licença chamada Creative Commons, onde, na maior parte das vezes, o uso desses recursos é não comercial. Então, eu posso utilizar desde que não tenha um ganho por trás. Mas alguns desses recursos já têm liberdade para uso comercial também. Então, é adaptável baseado no autor, o autor que decide. A gente pode classificar os REAs como qualquer material que tenha fim educacional e seja distribuído, seja livro, plano de aula, software, jogos, resenhas, trabalhos, vídeos, áudios, qualquer coisa. Principalmente nessas plataformas, como a gente tem de indexação de artigos, como a Periódico CAPES, ou alguns repositórios que a gente tem de software livre, como o do governo federal, mas não necessariamente voltado à educação, é só um exemplo. Nós temos plataformas de jogos educacionais, tudo isso são classificados como REA, porque eles têm fins educacionais e são distribuídos de forma gratuita, sem que haja necessidade da pessoa pagar para ter acesso. Os recursos REAs, eles não necessariamente precisam ser gratuitos ou de acesso gratuito. Eles podem ser também não privados necessariamente, mas eles podem ser de financiamento coletivo, ou seja, um grupo de pessoas pode pagar para ter a licença desse arquivo e torná-lo um réu, ou seja, uma coisa que era paga, um grupo comprou a licença e divulgou. Então, necessariamente nesse caso, vai ser gratuito para a pessoa final, mas em algum momento precisa ser pago. Mas na maior parte das vezes esses recursos eles são encontrados de forma gratuita, sem a necessidade de que ninguém tenha que pagar. O REA ele tem mais a ver com a liberdade em relação aos direitos de utilização, ou seja, você pode tipo você pagar e ter o direito de distribuir para quem você quiser, do que necessariamente ele ser gratuito. Então é mais ligado realmente à distribuição do que a forma de aquisição do recurso. A REA ela garante que os recursos educacionais sejam difundidos e que as pessoas elas consigam ter acesso à educação de forma fácil e sem muito custo. Porque, como eu voltei a falar agora, por mais que nem todo o REA seja gratuito, a maioria é. Então, se às vezes eu não consigo encontrar um recurso que seja grátis, eu posso mixar com outros que sejam gratuitos e conseguir o mesmo resultado. Então, é essa a liberdade que o REA nos traz. E a gente consegue
fazer um bom uso deles porque a gente consegue adaptar a realidade que a gente tem necessidade. Então, os RELs são bastante flexíveis para permitir que quem deseja utilizá-los consigam adequar às inúmeras necessidades que um sistema educacional tem. Até porque, como a gente sabe, ninguém aprende de forma igual. Então, a mixagem dos RELs ela se faz necessária também por isso, porque a gente precisa adequar esses recursos para atender o maior número de alunos possíveis, porque a gente não pode priorizar um tipo só e dizer, esse vai ser o tipo que eu vou utilizar e o resto que não conseguir entender com ele, que lute. Então, é basicamente isso. Então, a gente tem que os recursos educacionais, no caso a educação aberta no todo, ela consiste em compartilhamento. Consiste em uma cadeia e a comunidade, o senso mesmo de sociedade, onde as pessoas partilham conhecimento de forma que qualquer pessoa sinta a necessidade de saber sobre aquele tema consiga achar material de forma gratuita, né? E isso é importante porque na sociedade que a gente tem hoje, conhecimento ele faz-se necessário porque nem sempre as pessoas conseguem ter acesso à educação. O acesso à educação ainda não é uma realidade muito sólida em determinados lugares. Então, em alguns países ou em algumas regiões aqui do nosso próprio país, o acesso à educação ele é muito restrito. Então, esses recursos são formas de que os professores ou diretores ou pessoas ligadas à educação consigam atingir um grupo de pessoas que talvez não fosse atingido pela forma normal de conseguir dar aula, ou seja, não consiga ir para a escola. Então, isso é bem flexível. Aqui nós temos as referências utilizadas para a construção do nosso material. E é isso. Obrigado pela atenção de todos.